Você estava falando do problema de como é que o Richard passou pelo evento morte, pela preparação até o evento morte. Retoma pra gente, por favor. Tô brincando. Foi isso mesmo, ele estava retirando compras do carro e aquela porta que ele supôs que estava mais aberta, assim que cai algum produto, ele vai pegar e bate na porta de baixo para cima e fere gravemente os olhos, e justamente o olho bom. Até a gente fala assim, será que não podia ter sido o olho ruim? Vocês acabaram de falar, talvez não precisava ter sido assim o olho bom, porque ele recebe o tratamento, se desestabiliza um pouco, mas assim, a fortaleza do Richard era muito grande. E aqui eu já posso contar porque já foi revelado. Um grande médium, Orlando Noronha Carneiro, que faz cartas psicográficas. O Orlando teve com a gente aqui. Ah, que legal. Acho que no último programa, se não me engano, o Orlando teve pra gente. É verdade, eu digo que depois do Chico é um dos médios assim, que eu posso confiar em receber cartas para as famílias. Psicográfica. Né? E o Orlando contou assim, houve alguma coisa com o Richard? Eu falei, por quê? Eu recebi uma mensagem do Dr. Hernani Guimarães Andrade, dizendo uma coisa assim que não sei se tem sentido. Eu falei, que era assim, um pouco recente, né? Ele falou que o Dr. Hernani falou que não importa que o Richard use um fundo de garrafa, um óculos, para escrever as obras dele, mas que ele continue escrevendo. Porque grandes descobridores precisaram de microscópio para fazer descobertas para a medicina. Eu falei, nossa, cara, que mensagem bonita, porque sim, ele machucou os olhos. E realmente o Richard precisou de um outro óculos, das letras lá. Mas aí passa-se essa fase. Previamente o Richard havia sido operado do coração, abre o peito, toda aquela situação. E tipo, poxa, agora é o fim, agora sossegou. E aparece essa notícia do tumor cerebral. E aí, quando você lê o livro, quem viu a palestra dele, Quem Tem Medo da Morte, tradicional palestra há 30 anos, o Richard vem no dia de finados fazendo essa palestra, ele parece ter a oportunidade de fazer o que o Benigno Belloni fez. Que hora que ele percebe que é chegada a hora da morte, o que ele faz? Se desespera, pede uma moratória? Não. Ele vai para casa e aguarda lá. Então o Richard teve um leito hospitalar em casa, a Tânia, a Ângela Guerra, uma grande amiga, as meninas que estavam ali, acompanharam todo esse processo. E eu, graças a Deus, por estar lá em Bauru, tive a oportunidade de várias vezes visitá-lo, até depois no hospital. O Richard se mostrou com muita dignidade, assim. A gente escuta falar que esse intensivo pré-morte é bom para esse lapidar do espírito. Então ele passou por esse processo e ele cumpriu à risca o equilíbrio, a nobreza, de ver que não tem o que lamentar, né? Entregar-se às mãos de Deus. E eu fiz muita oração por ele, como ele pediu. Não ore para não morrer, você cria uma teia de retenção. Você não evita a morte, mas prolonga o sofrimento. Agora, não ore para morrer também, né? Você não consegue orar com sinceridade. Ore para que ele coloque nas mãos de Deus o que o nosso Pai decidir. E assim foi feito, e o Richard lutou com a vida assim, e o final ali dele foi muito marcante, foi muito bonito. Essa amiga Ângela Guerra, sob o pedido dele, leu 4 obras que ele a pedido, e foi muito bonito até para alguns espíritos que quiserem saber. O primeiro foi Boa Nova. Ele pediu para ler, e ele se emocionava muito, e o capítulo que ele mais se emocionou foi Velhos e Moços, do capítulo Boa Nova. Vocês releiam lá, é realmente muito bonito. O segundo livro, que era o preferido dele, era Paulo Estevão. Ele leu a obra toda. Depois foi há 2000 anos, que ele terminou, e o Ave Cristo. No Ave Cristo ele já estava bem adoentado, foi quase que não houve oportunidade de ler. E houve uma coisa interessante que a Tânia e a Ângela Guerra, essa grande amiga, contaram, que ele no final começou a aparentemente adormecer, dormir durante a leitura. Mas assim que ela interrompia, ele se mostrava presente ali. E aí, para elas não interromperem, ele começou a ficar de olho aberto para que eu via. E se emocionava muito durante essas obras. A gente vê, ele não pediu para ler uma obra inédita, ele não pediu para ler um filme novo, não. Ele pediu obras que talvez tragam conforto ao espírito. E essas obras realmente são cabeceiras da nossa doutrina. Sim. Né? Humberto de Campos, como Boa Nova, Emmanuel, nessas outras obras, foi incrível, né? E o Ave Cristo, ela até achou, não vou conseguir terminar, falta só 2 capítulos. E aí ele recobre no hospital, eles concluem. E no final ele pediu para ler poesias. Ele gostava muito de poesia, ler poesias espíritas. Então você vê o valor desta obra, o conforto espiritual que trouxe para um homem daquela envergadura. E a gente vê
que bom, né, ver que alguém que ensinou a doutrina se apoiou na doutrina ao final da sua encarnação. E uma coisa que eu comentei, que eu notei, que talvez isso aconteceu, e o Moisés Rossi, um trabalhador lá também do SEAC, foi que no velório dele, nós nos aproximamos, e foi em tempos diferentes, eu me emocionei bastante ao me aproximar. Me aproximei do caixão, fiz uma oração, e senti muito bem, um bem-estar muito grande, assim, uma alegria, um agradecimento. E aí, ficamos por ali um pouco, depois eu fui embora, o professor, num outro tempo, o professor Moisés Rossi, e ele também sentiu a mesma coisa. E o Moisés falou, eu não sou de chorar, nem com a minha neta, que é uma coisa mais significativa da vida, mas eu pareci sentir a presença do Richard. E o Richard disse no livro Quem Tem Medo da Morte, e também na palestra, que quando você desrespeita muito o seu corpo, quando você ingere coisas tóxicas a si mesmo, ou você respeita muito, você tem essas duas oportunidades. Ficar na marra ao lado do corpo, por desrespeito, ou como um agradecimento. Você fica ao lado, recebe as pessoas que vão lhe ver, ensinou a compostura de estar num velório. Sim, e sim. Eu Então pude. vamos falar sobre isso. Que legal. Vamos falar sobre isso. Muito bom. Mundo Maior em Debate, de volta. Essa noite nós estamos falando de quem tem medo da morte, né? Vamos retornar para a questão do nosso internauta, né? A nossa internauta, na verdade, né? De onde viemos, por que estamos aqui, se nós vamos voltar para onde viemos. E aí, Tato? Que legal, olha só, esse tema, inclusive, foi o tema do Congresso em Mossoró. De onde viemos, para onde vamos, quem somos. Então, nós viemos do mundo espiritual, né? Ou mais espiritivamente, como diz Castro Alves, ele fala, há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos, que nos mandam renascer, da luz do Criador nascemos. Múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz voltar. Então, nascemos de Deus, Ele nos criou. E esta criação exige que passemos pela matéria, voltemos ao mundo espiritual, passemos pela matéria, ou pelos reinos mais primitivos, até que cheguemos a uma condição de ter aquilo que eu entendo como uma ressurreição, onde não necessita mais da reencarnação, porque nos despojamos de tudo que era impuro para nós. Mas então, vamos voltar, eu acredito que a pergunta dela é ao mundo espiritual, sim, após a morte, deixamos o corpo físico, em perispírito, voltamos ao mundo espiritual. Mas é para o mesmo lugar que eu vim? Isso vai variar, né? De acordo com a sua evolução, com as conquistas que você fez morais, você retorna às vezes ao mesmo nível ou a um nível mais elevado. Ninguém retrograda no caminho evolutivo. Porém, nós podemos estacionar, e multidões estacionam às vezes pelo comodismo, por isso que você falou, pela falta da busca em trabalhar para comprar uma câmera, que é só com dinheiro mesmo, e graças a Deus é só com dinheiro, porque senão a gente ia ficar pedindo tudo para os anjos da guarda. Sim. Então a gente volta assim ao mundo espiritual. E sabemos que grandes autoridades, já espíritas, falaram que nosso planeta está num processo de regeneração, está tornando-se um planeta regenerador, e essa é uma questão muito importante. Tratemos de nos melhorar e merecer herdar o planeta Terra. Como Jesus disse, os mansos herdarão a Terra, e talvez esse quesito principal para o mestre seja essa mansuetude, a não violência, o não revide, a aceitação da imperfeição do outro, para que nós possamos voltar ao planeta Terra reencarnando já nele um pouco melhorado. Mas um aluno rebelde não pode ser colocado já em quem está tentando ser comportado. Esse que é a resposta. Sim, voltaremos ao mundo espiritual, mas retornaremos muitas vezes na matéria, no processo reencarnatório, para que nos livremos das imperfeições. E um dia não precisa mais disso. Como o próprio Jesus diz, né? Dos filhos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. O que é filho nascido de mulher? Aqueles que nascem ainda. Mas qualquer um do reino dos perfeitos, ou do reino dos puros, ou dos que já herdam a vida eterna, é maior do que João. O menor de lá é maior do que o de cá. Sim. Então Jesus mostra claramente que há uma separação. Os que não nascem mais, sim, ou não morrem mais. É esse reino que um dia chegaremos lá. Tato, algumas pessoas que são contra a cremação, sim, né, citam que alguns espíritos muito arraigados ao corpo têm um desligamento mais lento e, portanto, podem sofrer com a cremação. O que você acha disso? Então, eu acho que é equívoco de informações, é desacreditar que os espíritos superiores têm algum poder até para dar um anestésico, um sonífero espiritual, vamos dizer, como foi bem comentado. A gente não sabe a tecnologia deles e a facilidade com que eles podem manipular isso. Então,
Ah, Dina, então não cremar para não sofrer. Então, não cremando, ele não passa por nenhuma espécie de sofrimento. Em ser devorado pelos vermes e qualquer coisa. Então, nós sabemos assim, evitar sofrimento, eles evitam como quiserem. E o não cremação não significa assim, olha, você vai deixar ele agora muito bem. Então, é uma falta de entendimento. E como Jesus falou, deixar os mortos cuidar dos seus mortos. Nós temos que resolver o problema da nossa superpopulação. Como que vamos colocar tanta gente assim e dominar esse fluido físico que sai do nosso corpo? Houve até uma matéria dita por uma televisão, eu não vou citar o nome dela, que uma população começou a sentir um gosto adocicado da água do rio, e viram, era um resto, não sei se é chorume que chama isso, acho que é do lixo, né? Chorume. Que vem dos corpos. Então, quer dizer, é complicado você segurar, porque aquilo vai descer e vai encontrar um leito. Então, a cremação resolve o espaço, a pessoa leva para casa, simbolicamente, aquilo. Mas eu lembro muito de uma situação de Sócrates, por ser um estudante de filosofia, que, assim que ele bebe a cicuta, perguntando, mas Sócrates, e ele fica bem conversando como nós estamos aqui. Mas como que você fica bem? Ele fala, só me fala uma coisa, o que você quer que a gente faça com o seu... Onde te enterra onde? E ele, 500 anos antes de Jesus estar na Terra, ele comentou, minhas pernas estão paralisando. Olha que frieza. Ele falou, enterrar o Sócrates, faz o que vocês quiserem com o meu corpo. Eu vou estar muito longe disso aqui. Então veja, se cremamos, pessoal, com a boa intenção, não podemos, esse aqui foi mal, então não vamos cremá-lo. A espiritualidade não depende assim da nossa atitude, a não ser que preservemos o meio ambiente, a lógica. Agora, se a família se sente muito ofendida, então não faça, faz o ritual que você acha melhor. Né? Isso que é respeitoso e saudável. Mas que no futuro, os próprios animais terão também um jeito certo de descartar os corpos deles. Eu tive um cachorro, Gandalf, que desencarnou há pouco tempo, próximo a 2 meses, e tem um lugar certinho, não é assim qualquer jeito vai enterrar num... Então, tudo é muito pensado, né? O nosso meio ambiente, o nosso planeta necessita disso. E só uma coisa que o Richard dizia, brincando, mas que era verdade, que ele foi lá em Vila Alpina, no crematório, visitar para escrever o livro. E ele disse que tudo aquilo que você recolhe ali está misturado com prego, com caixão, queima tudo. E que é uma combustão tão grande, porque a gordura do corpo humano pega fogo. E ele dizia com muita alegria, então se você está pensando em ser cremado, é bom fazer um regiminho, para não ter um fogaréu muito grande. Você acha que alguém vai pensar nisso? Eu estou longe daquilo. Era muito divertido. O problema não é mais nosso, né? Quando a gente partir, o problema não é mais nosso, como disse o Sócrates. Né? Se vira aí com esse corpo, faz o que quiser com ele. Fala também de quem tem que... Isso é mais difícil ainda, e é algo extremamente importante. Tem criaturas que têm a coragem de doar o seu corpo para a ciência. Olha que interessantíssimo isso, né? Entregar o seu corpo para que as faculdades de medicina, de enfermagem, que tais, possam estudar, praticar, são grandes beneméritos de pós-vida, né? E tem uma outra questão quanto à questão da doação. Eu costumo dizer que até a questão da questão é dura, hein? É quase um egoísmo, mas um egoísmo inteligente, né? Você não vai mais usar aquilo. Isso mesmo. Você entrega aquilo para quem precisa e ainda ganham as bênçãos dessas criaturas que certamente em suas preces vão lembrar de você. André, se você me permite, você me dá um gancho maravilhoso. O Richard Simonetti, já que é o tema dele, contava em palestras sobre um suicida, que pena, né, um ato triste, atira no próprio peito, vai ao mundo espiritual, em um sofrimento muito grande, e ele havia aberto uma ferida, que ficava dando um exudato de cheiro muito ruim, que ele ficava muito envergonhado, ele próprio, de se mostrar assim, e ele, perdido em meio àquele desespero, mesmo que sem fazer oração, chega um anjo, ele diz, esse espírito descreve, que faz um curativo, um tampão para ele. E ele fica muito agradecido, agradece demais a esse anjo, muito obrigado, e o anjo diz, olha, não agradeça a mim, agradeça a uma pessoa que ora por você e nem te conhece, mas ele voltou a enxergar por causa das tuas córneas. E córnea você pode doar de qualquer idade. E até, então ele falou, ela ora com tanto fervor, com tanto amor, que você foi contemplado com isso. Então veja, que mesmo ele doando, sem especificamente com aquele ato de caridade intencional, é recompensado, e ele foi muito bem recompensado. E o Richard contou essa história. E isso é muito importante e valioso que fique. O corpo vai ficar para trás, que bonito se você puder ainda, no último ato, doar de si mesmo. Como uma mamãe que doa um rim em vida,
Sim. Por ser compatível, alguém... Eu tenho na minha família um exemplo de um menino que doou por um tio. O filho havia doado ao pai, primo dele, não deu certo, perdeu, viu que ele era possível e ele mesmo assim fez um ato de beleza, coragem, de amor. E graças a Deus parece que funcionou. Até aquilo que a Taninha estava comentando. Será que não era para ele mesmo doar esse rim? Pode por quem quer que seja, não funcionará. É você que deve um rim para ele. Vamos dizer assim. Lá, né? E ele vai foi. saber como é que funciona. Vai saber como é que funciona. Essa economia espiritual, né? não é? E que tudo, segundo Jesus, né? Não vai passar um tio, né? Vai passar uma vírgula até que tudo seja... Pagar até o último centavo. No Evangelho. No Evangelho. Ô, Tato, o livro, né? Aliás, você que não conhece, vamos falar de novo, que é importante, é um dos best-sellers do Espiritismo brasileiro, o livro Quem Tem Medo da Morte, lá, mundomaior.com.br. E o Deixe-me Partir, é da Tânia Fernandes de Carvalho. Esse acho que a gente não tem no site. Onde é que consegue o livro? Você consegue em qualquer livraria, na Saraiva, livrarias assim, nas casas espíritas. Muito bem. Que é bem vendido. Muito bem. No livro aqui, o Quem Tem Medo da Morte, Tato, há um capítulo, que aliás esse é o nome do capítulo, Melhora da Morte. Perfeito. Né? Onde o Richard trabalha ali a questão, que é até uma questão popular, não é conhecida pelos espíritos, é geral, é público e notório, né? Aliás, tem até pessoas que temem, né? O parente está doente, melhorou, meu Deus, será que vai morrer? Enfim, dá para perceber quando é a melhora da morte ou quando é uma melhora duradoura? Então, eu tenho essa dificuldade de falar, isso é por causa disso, porque muitos chamaram a família, se despediram e melhoraram, e estão aí há 20 anos vivendo. Então ninguém tem essa certeza, nem o próprio Divaldo afirma que sabe da própria morte. Ele disse, eu sou como um cego que se aproxima do fogo, mas não o vê, mas sente a aproximação do calor. Então, essa melhora da morte, que é muito popular, parece-me que sim tem um sentido, e é muito bem explicado pelo Richard, porque a família, num ato até egoísta, implora a Deus e faz. E não é que Deus fala, e agora, estou em dúvida, o que eu faço com essa gente? Não, o nosso desejo influencia na matéria. Então, até ainda conversávamos, né, Tânia? A molécula da água ela é alterada pelas vibrações, a planta, alguém chega em casa, ela murcha ou ela reanima. Então, esse pedido, essa corrente de oração, segundo o Richard, foi uma teia de retenção. Para a espiritualidade, está dificultando o trabalho. É como se você está fazendo um escrito, uma pintura, e alguém está chacoalhando a tua mão. Você precisa fazer aquele trabalho. Então, eles aplicam passes magnéticos, eles energizam esse suposto próximo ao desencarne, não para que ele recupere, mas que a família vá dormir. O Richard afirma, quase sempre ocorre perto da madrugada, quando a família está ali, vamos descansar um pouco agora, Deus ouviu nossas preces, ele melhorou, levanta, fala com as pessoas que estavam próximo ao coma ou até em coma, a família vai para casa, é agora, pessoal, vem e desencarna a pessoa, e depois as famílias chegam a dizer, poxa, Deus nos traiu, afirmou que ia melhorar. Ai, quanta incoerência. Ainda bem que o pai não se magoa, né? Então essa melhora da morte seria isso, para livrar o desencarnante dessa teia de retenção provocada por aqueles que o amam. E que se o amasse, mas compreendesse, visto que Jesus pede, amai-vos e instruí-vos, precisa entender como que ama, faz direitinho, entrega nas mãos do pai, e o pai não vai falar, já que você não liga para ele, eu vou... por favor, não pensemos como nós pensamos do Pai. Aliás, está na prece que Jesus nos ensinou, né? Seja feita a vossa vontade. A vossa vontade. Não é a nossa, exatamente, né? É verdade, André. Ô, Tato, o luto, a gente sabe, especialmente em cima do trabalho do nosso querido Sigmund Freud, ele tem uma razão de ser, né? É um momento importante para a gente significar a nossa existência após a partida de alguém que nos era muito caro, né? Afinal de contas, às vezes a gente ombreia com uma criatura 30, 40, 50, 60 anos, de repente essa pessoa parte, esse processo de sofrimento, ele tem esse objetivo, né? O que eu faço agora? Agora, ele tem um prazo, né? As pessoas até dizem que é no máximo 2 anos. E quando passa disso já é um adoecimento, né? Como viver o luto sem perder-se e acabar por adoecer? Poxa, interessante, que boa oportunidade de comentar sobre isso. O Richard mesmo conta no seu livro, antigamente era um excessivo comprometimento, até se a viúva não chorasse demasiadamente no velório, era desrespeitoso, chamavam as carpideiras. As carpideiras. As mulheres que choravam, contratadas para chorar, olha que interessante.
E hoje está no excessivo desrespeito, que você vai também a um velório, começa a conversar, não tem muito o que falar, aí você fala de moda, de sexo, de violência, até fala mal do próprio desencarnante. Então, nós sempre vivemos de um extremo para outro, né? Até a expressão techuvado hebraico. Volta para a linha, volta para o caminho certo. O luto, ao meu ver, é um respeito à própria dor que surgiu pela ausência. Não que você tenha a obrigação de ter luto por alguém. O luto é algo, para mim, mais pessoal em si do que uma demonstração para as pessoas. Eu, por exemplo, não vejo que o Richard comenta. Existe um linho 120, uma roupa branca, eterno. Era desrespeitoso se você fosse assim a um velório. Mas também não tem sentido ou obrigação que você vá de escuro para mostrar que você está triste. O exterior, para nós, representa muito pouco, ou deveria representar. Jesus, em sua infinita sabedoria, ele chamava de sepulcros caiados, algumas pessoas, brancos por fora, né, e podres por dentro. Então o que nós podemos dizer do luto? Tente respeitar a dor que você senta, mas faça dela uma lição. Mostre para as pessoas que ficam e também precisam do seu apoio uma força, uma união maior da família. Por exemplo, que morre um dos filhos. Eu acho que uma dor maior que essa não existe. Uma mamãe perder um filho. Mas ficam os outros, e muitos filhos, pela psicografia de Chico Xavier, falavam: mamãe, e o Ricardo, a Marcinha e o Renato, que precisam da senhora também, estão aí. Eu estou bem cuidado aqui com o vovô Jurandir. Pedi que não chorasse, que levantasse e fizesse caridade. É uma história muito bonita de uma mamãe que chega, pega uma senha, e a outra mamãe logo em seguida chega e não tem mais senha. Eram distribuídas senhas para organizar os encarnados em Uberaba. E aquela que não pega a senha praticamente desmorona. Aí aquela que pegou a senha, pela dor daquela outra mãe, olha, fique com a minha senha, entrega. E ambos viviam este luto, vamos dizer. Ela falou: eu estou precisando menos que você. E não estava, ela mente por amor. E aí o Chico, depois de um tempo, chega e traz uma psicografia à mamãe que deu a senha. E a psicografia é muito bonita. Ela fala: mamãe, eu estou aqui amparado por espíritos, por amigos que estão me segurando. Estava num leito de hospital, sem condições de estar aqui. De repente chegou alguém e falou: preciso que você vá levar uma comunicação à sua mãe, que teve um gesto muito bonito de amor. E ele diz: mamãe, faz caridade, faça mais isso que a senhora se livra deste luto, desta dor. E logo depois a segunda carta vem para outra mãe e fala: mãe, a mãe do Beto já entendeu como faz para se safar desse luto. Ter tristeza é natural, e falam que a gente não é espírita e não sente tristeza, a gente espírita não sofre. Sofre sim, é normal a ausência, mas nós não podemos deixar isso nos adoecer. Devemos fazer de tudo para que a dor venha, a gente aprenda com ela, respeite mais a vida, os familiares, os amigos que estão aqui conosco por enquanto, mas que isso não torne a depressão. Depois de um ano não consegue levantar, não sai do quarto, nada mais lhe faz sentido. Isso é um pouco também de desconhecimento, rebeldia, acredito. E não só a dor, é permitir a dor que entra e tome conta de si mesmo. Sim. Não pode, isso é um desrespeito com a própria existência. E procurar auxílio, né? Procurar auxílio na sua religião, procurar auxílio médico, né? Os psiquiatras estão aí, os medicamentos são bênçãos que a espiritualidade nos trouxe, né? O próprio trabalho, deita num divã, vai se conhecer. Né? Isso mesmo. Vai para você poder ressignificar a sua vida e a sua existência. Igor, como é que estão as participações aí, Igor? Todo mundo muito curioso, André mandando bastante pergunta, bastante mensagem. E agora eu tenho aqui uma mensagem da Camila de Florianópolis. Ela não perdeu tempo, mandou mensagem logo no começo do programa, e dizendo: acompanho sempre o Mundo Maior em Debate. Hoje o assunto é muito pertinente. Perdi o meu pai há pouco tempo e sinto muito a ausência dele. O que eu faço para lidar com essa dor? Aproveitando essa deixa da Tânia. Eu acho interessante esse perdi, né? Eu perdi. Impróprio, não pensemos, pessoal, que perdeu, né? Ninguém perde ou ganha algo. A frase que se coloca na cabeça: Deus dá com uma mão ou tira com a outra, tira com a outra, dá. Não coloquemos assim. É parte de uma lei do nosso Pai. Precisamos estar aqui. Perdemos em que sentido? É só um momento de separação e até como um treino para desapegar. Eu observei no Evangelho, parece que o ensino sobre o desapego é maior do que sobre o próprio amor. É como se, não que então ele acha que desapego é mais importante. Não, mas é um passo próximo que vocês têm que seguir. Desapeguem, mas desapegar é desamor? Não, é não achar que aquilo é você, que ele mesmo doente precisa ficar aqui, ou que Deus cometeu um equívoco, um erro, ou quis lhe punir. Numa questão do Livro dos Espíritos, ele disse que os judeus, ou o povo hebreu, acreditava que estar bem
estar com dinheiro, estar com saúde, é estar bem com Deus. Porque a vida era agora, é aquela conversa de Jesus, o meu reino não é deste mundo, se fosse já teria outra situação. Então ele fala que o que se passa aqui deve ser encarado como uma preparação para o futuro. Então, poxa, papai se foi dessa nossa irmã, receba essa notícia como se, poxa, eu vou tirar proveito do sofrimento, da dor, vou saborear isto para ensinar fortaleza aos meus filhos, à minha mãe, aqueles que ficaram. Eu já percebi, Tânia, com certeza que lida isso há mais tempo, que você vai às vezes a um velório e está triste, porque geralmente é um parente, e vê a mãe dessa criatura lá sofrendo como você, e você resgata forças de si mesmo para consolá-la. E se você fosse o mais triste, você espera então que venha o consolo. Então você consegue retirar forças de onde você não imagina ter. E não se entregue a isso. Pense que você sofrendo, como muitas cartas do Chico psicografou, prejudica esse papai, esse filho, esse ente querido. Então, cai como uma chuva de fel, ele dizia, não chora mais, mãe, por favor. E o Chico Xavier no Pinga Fogo disse, que lágrimas de saudade, lágrimas de emoção, daquela vontade de viver mais um pouquinho, daquela alegria que lacrimeja nos nossos olhos, fazem bem ao desencarnado. Mas lágrimas de revolta, de olhar para o céu e perguntar por quê? Por que fez isso? Perturba. Imagine um exemplo, André, simples, que um filho nosso vai estudar num outro país. E então, semanalmente ele telefona para falar com a família. Aí atende a mamãe, ai filho, por que você foi, pelo amor de Deus? Fala, mãe, precisava vir, estou estudando, é tão bom aqui. Já chama o pai um pouco, vai. Ah, filho, não acredito. Poxa, vocês só falam isso comigo? Vibrem melhor. Se nós ficamos na base, vamos dizer, vamos apoiá-lo. Lançamos um astronauta, eu imagino isso, tudo que a cabeça encarnada tem que dar exemplo, mas que nós apoiemos a ele. E ninguém perdeu nada, logo estaremos de volta com ele, com a família maior, que é muito maior do lado do mundo espiritual. Acredite nisso e como o Dr. Bezerra de Menezes falava, é uma questão de tempo, vamos ver quem é que está com a razão. Mas cedo ou mais tarde a gente vai estar batendo esse papo, talvez, no mundo espiritual, se nos concederem isso, né, Tânia? Com certeza. Tato, ao longo da história humana, muitos foram as contribuições, entre aspas, dos religiosos acerca daquilo que se daria após a morte para desarmonizar as pessoas, né? É desde o barqueiro de Hades, que é aquele esqueleto que vem buscar a criatura que tem que dar uma moeda, e a gente passa por inferno, por zonas abissais, por purgatório. Eu costumo brincar com alguns amigos espíritas, não, mas no espiritismo não tem purgatório. Eu falei, gente, a gente pegou um umbral e tornou igualzinho purgatório. A gente só deu um nome diferente. É verdade. Com um detalhe, a palavra umbral não é citada nenhuma vez nas cinco obras básicas da doutrina dos espíritos. Esta visão pouco otimista, ela contribui bastante para esse medo, né? Sim, contribui muito. É uma cultura nossa, às vezes, não querer tocar nem no assunto, com medo de que esse assunto lhe contamine e você venha morrer. Quando o filho vai, ainda que pequeno, acompanhar alguém, ele vê aquele desespero no velório. O Richard conta que ele foi levado para ver a vovó dele e foi muito mal tratado ali, como uma temática a se apresentar. Ele viu os tios, o papai, num desespero, chorando, e falou, mas o que aconteceu? Uma avó era uma pessoa tão alegre. E forçaram ele, Richard, dá um beijinho na vovó. Ele falou, nossa, não faça isso, né? O rosto tá macilento, ali, gelado. Então, mostra-se uma imagem muito ruim e isso gera-se esse medo. Porém, a especulação em explicar o que não sabe é muito grande, e você domina muito a população, ou domina quando você põe medo, quando você coloca que se você não fizer isso, você vai pagar. Então, criação de inferno é mais uma criação de inteligência do que ligada à maldade, do que de realidade. Porque quando nós recebemos uma carta, por exemplo, do Chico, que mostra uma realidade, a doutrina não precisou se desmentir lá, vamos mudar então o começo para dar certo agora. Não, ela fala a mesma coisa sempre. E você vê a ciência se descobrindo e aplicando-se, e a doutrina cada vez mais se consolidando. O Richard diz isso, que é uma alegria para nós quando se coloca a ciência mostrando. Então este medo precisa ser em família, eu acredito, é mais íntimo do que um assunto muito público, que você vá mostrando que é uma necessidade. O corpo filho se adoece, nada é para sempre na matéria. Há uma frase bonita de Emmanuel, tudo que os olhos da carne pode ver está morto ou vai morrer. Então que uma hora morreremos o corpo, mas iremos ao mundo espiritual. E nas reuniões mediúnicas vê-se o quanto é triste um espírito perdido do próprio desencarne. Ela tem uma pessoa do bem, equilibrada, família, mas há tanto tempo ele pergunta, que ano que nós estamos? Você vê os anos que ele estaria naquela sua situação.
Nós temos uma página, chama Tato Sávio, Espiritismo, Ciência e Filosofia, onde muitas pessoas se esclareceram muito depois disso e falaram, de ouvir a palestra, eu fui procurar um livro, fiquei bem e estou muito mais equilibrado agora e me instigou a curiosidade. E como a Tânia tão bem comentou, o livro espírita é o símbolo nosso. Não espere a comunicação mediúnica como prova. Vai buscar e ler e você vai entender que não precisa que alguém venha te falar como é que ele está, sendo que essa verdade é universal e toda nossa. E está aí para todos. A doutrina não é uma doutrina para espírita, é a verdade de Deus para todos nós. Mas cada um busca o que achar melhor. Mas medo de morte é uma bobagem porque é medo do inevitável. Seria como ter medo do pôr do sol, como medo do nascer do sol, do medo da noite, o medo do dia. Isso é fazer de tudo pelo respeito ao corpo, preservar-se, como Jesus pediu, prudência como as serpentes, mansuetude como as pombas, mas uma hora que venha, confie, Deus está por trás disso e nos ama muito mais que todos os amores de mamãe somados, né? E a gente tem que confiar nisso. É isso mesmo. O Tato, aqui no livro do Richard, Quem Tem Medo da Morte, há um capítulo onde se trata da questão da visitação aos despojos, né? E de uma certa forma o Richard ele até falou, peraí, vamos fazer uma outra coisa, tal. Por que especificamente ele não recomenda essa visitação ao cemitério, né? Perfeito. Ele recomenda que não se faça isso e recomenda então alguma coisa em troca, porque é muito fácil criticar e não oferecer nada, que você faça do dia do aniversário, no dia que você quer celebrar, na sua casa. Chame as pessoas, hoje é aniversário da mamãe, vamos fazer o bolo que ela gostava e que ela, com certa autorização, em podendo não desequilibrar-se mais, vem visitar. Ah, mas eu tenho medo. Não, ela já deve estar te visitando há muito tempo e você não vê. Porque ir lá no velório, geralmente você atrai o espírito, o pensamento teu, nós estamos conectados, e é ruim para ele ir naquele ambiente, onde o próprio Richard comenta... No velório não, no cemitério. No cemitério, perdão, falei, que bom que você me corrigiu. No cemitério, velório sim, é saudável, respeitoso. E o próprio espírito acompanha, como nós comentamos. Mas no cemitério, todo aqueles corpos em estado já de decomposição, atrai ainda muitos espíritos vampirescos, segundo o Richard Simone diz, que se alimentam daqueles fluidos, e Missionários da Luz, ele diz isso, uma cena horripilante de um mergulhando a cabeça em algo, num frigorífico. Então, isso não é bom, ou não é saudável, ou agradável. Eu, pelo menos, não gostaria de conversar num lugar assim. Ao passo que na sua casa, no ambiente que ele viveu, é muito mais prazeroso e saudável. Então, nos dias dos velórios, ou melhor, nos dias dos finados, não precisa ir lá como se fosse, eu tenho que ver o pai, ou rezar ali. Isso é desnecessário para nós. Ele não está ali, precisa ficar muito claro. Aquilo foi a roupa que ele usou. É como se você fosse a uma lavanderia, conversar com a camiseta da pessoa, ou chorar a uma camiseta que foi desprezada. Tentemos começar a acreditar nisso. Ontem numa palestra, André, eu comentei assim, quando a doutrina espírita ensina, por exemplo, como que acontece a comunicação mediúnica, como acontece, não é mais aquela questão, você acredita que acontece? Não, eu já estou estudando como é que funciona os mecanismos. Isto dá uma confiança enorme de que eu não tenho que ir lá. Um professor amigo, e eu faço isso a palavra, se eu tiver um dia num outro país, que em qualquer que seja o motivo, e desencarnar alguém aqui, ou eu me desencarnar e você estiver lá, não precisa naquela correria, toma um avião e vem pra cá. Vai chegar na última hora e atrasa o velório para ele poder... Não precisa. Se despediu. Agora, no sonho a gente conversa, na emancipação da alma. É um comportamento muito enraizado nosso, muito forçado para que seja isso, né? Eu tenho uma ligação muito forte com uma família libanesa, eles falam, é muito cultural que a gente sofra muito, sim, nessa situação. E só enfatizando o que tão belamente a Tânia comentou. Só faltou a frase de Jesus. Filho, esta é sua mãe. Mãe, este é seu filho. Isso daí é a aceitação maior, não é? Lógico, a Maria, lógico, segundo o Humberto de Campos, coração triturado. Sim. Mas ele fala, era João Evangelista, não era irmão dele. Jovem, né? Mãe, tá alimentando por teu filho? Ama teu filho aí, ó. Exatamente. Né? Aí. Bom, chegamos ao fim. Não, Alonga, mas você é o chefe. Né? Chefe é lá. É brincadeira, querido, me perdoe. Tato, eu vou pedir para você então, para aquela câmera ali, para que você fale para as pessoas que têm muito medo da morte ou que têm medo que alguém próximo parte. Se você tem esse medo, você está no terceiro lugar dos medos. Mesmo assim, é um medo muito forte, que machuca o coração daqueles que parece que quanto mais ama, maior será a dor. Mas eu deixo o conselho do nosso representado de hoje, Richard Simonetti,
que falou que todos nós um dia voltaremos à nossa verdadeira pátria, à nossa casa. A Terra pode ser uma colônia de férias, pode ser um hospital, pode ser uma penitenciária, depende do que estamos fazendo aqui. Mas não é a nossa verdadeira casa. E um dia retornaremos. E como o Richard, no fim da vida dele, a última comunicação que ele fez comigo, orientado pela Tânia, sua esposa, foi apertar a mão da gente pelo lado direito dele, que ainda se movimentava. Já inconsciente, ela falou, se você orar, você notará que ele fará alguma força. E assim foi feito. Na minha mão ele apertou desejando força a todos nós, palestrantes iniciantes, aqueles que vão ainda ter mais tempo predicando bem, fazendo o que pode para voltar para casa melhor, como foi prometido. E, a pedido até da família, como o Richard gostava demais de poesia, eu memorizei uma poesia sobre a morte de Augusto dos Anjos, que o Richard mesmo falou numa palestra dele, dizendo, aparentemente é duro, mas é lindo o que acontece. Ele diz assim, descrevendo um corpo numa cama. Ei-lo o doente que se desengana. A úlcera é enorme, baba uma gosma escura. É o esqueleto que se descostura ao bote da gangrena soberana. Linfa, sangue e suor em papa insana, na fusão miasmática sem cura, por sane e fel no ventre da amargura cospem a podridão da casca humana. Última convulsão que desgoverna, e a morte chega brusca, horrenda e terna. Corre na goela hirta fino gume, mas a alma ditosa nasce agora noutro nível, é um parto novo, e a vida imperecível desabrocha qual lírio sobre o estrume. Uma flor nasce dessa situação que é a vida eterna, e encontraremos aqueles que amamos. Obrigado, Tato. Um jovem rapaz que tinha sido diagnosticado com uma doença terminal, por assim dizer, e ele sai em busca de tentar descobrir o que estava acontecendo com ele. Um menino de 12 anos de idade, e ele encontra um sábio, né? E ele narra para esse sábio a dor dele, o medo dele diante do diagnóstico da partida, né? E esse sábio diz assim para ele, quando você nasce, você chora, né? E o mundo sorri. Quando Richard partiu, aqueles que o conheciam choraram e ele sorriu. TV Mundo Maior, levando a vida até você.